Olá, no quadro Piauí TV Responde de hoje vamos falar de problemas do sono. O neurologista Marcos Sabri responde agora as suas dúvidas dos telespectadores do Piauí TV primeira edição e também dos internautas. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente queria que o senhor começasse explicando quantas horas uma pessoa precisa dormir por dia para que ela possa ter uma vida tranquila. Bom, existe um mito de que a pessoa precisa dormir 8 horas, né? Na realidade, a necessidade de horas de sono é individual. E essa necessidade pode variar de 4 até 8 ou 9 horas. O importante é que cada pessoa descubra que horas ou que quantidade ela realmente precisa. Como é que ela faz para saber isso? Ela dorme sem dificuldade, acorda de manhã, enfim, bem disposta. Se não tiver sintomas durante o dia de privação de sono, se ela estiver dormindo para isso 4 horas, se ela estiver dormindo 6 ou dormindo 8, não faz diferença. O que interessa é que ela durma bem, acorde bem. Se isso são 4, 6 ou 8 horas, não faz diferença. Agora, para quem tem uma rotina bastante preenchida e que não dispõe de muito tempo para dormir, o que fazer? O que essa pessoa pode fazer? Que alimentação ela pode ter para repor essas energias? Veja, voltando ainda ao tempo que a pessoa precisa dormir, esse mito das 8 horas, ele pegou tanto assim nas pessoas, né, que elas se sentem na obrigação de dormir 8 horas. A maioria das pessoas dorme 6 horas. Você tem uma ideia, para alguém dormir 8 horas, uma pessoa que acorda às 6, ela teria que já estar dormindo às 22 horas. Quase ninguém já está dormindo às 22 horas, né? Então, muito mais importante do que a quantidade, novamente, é a qualidade. É a pessoa acordar bem, passar o dia bem. Para isso, ela precisa ter uma alimentação normal, adequada, balanceada, precisa fazer atividade física regular e precisa fazer algumas medidas que a gente chama de higiene do sono, apesar de eu não gostar desse nome, mas uma organização do ambiente em que ela vai dormir, para que ela possa ter o repouso realmente necessário. Bom, vamos para as perguntas então. A Cristina do Centro, ela pergunta por que as pessoas roncam tanto. Ela quer saber se existe algum remédio para controlar esse ronco. A causa primeira do ronco é uma predisposição genética, né? Então a pessoa ronca porque tem uma flacidez da musculatura da via aérea alta, né, do palato, das paredes da garganta. E em cima dessa tendência genética, existem agravantes. O principal deles é a inatividade física e o segundo principal é o sobrepeso. Então o que fazer? Não dá para corrigir a tendência genética, mas dá para contrabalancear essa tendência genética com um peso normal e principalmente uma proporção de gordura normal, que é diferente de ter um peso normal. E, em segundo lugar, com atividade física. Não só atividade física qualquer, mas uma atividade física que leve ao que nós chamamos de condicionamento aeróbico, que é um exercício de resistência. Então, muitas vezes a pessoa faz atividade, no caso academia, pega peso, tem muita força, tem massa muscular, mas não tem resistência física. Para contrabalancear o efeito da tendência genética de ronco, flacidez da musculatura da via aérea e, portanto, também de apneia do sono, principal, atividade física do tipo aeróbico, ou seja, esteira, bicicleta, natação, Cooper. Essas são as atividades mais recomendadas. A Flávia, do bairro Pissarra, ela diz que tem parassonia e não consegue se mover quando acorda. Isso é comum e há algum tratamento? Pergunta ela. Felizmente, esse tipo de sintoma, que é a sensação de paralisia, né? A pessoa acorda como se estivesse tetraplégica. Ela tenta se movimentar e não consegue. É um sintoma altamente angustiante, é horrível, mas ele muitas vezes é normal. É normal que algumas pessoas sintam isso algumas vezes na vida. Agora é importante saber se ela não tem outros sintomas de um outro problema chamado narcolepsia. A narcolepsia, não raramente, ela acompanha esse sintoma de paralisia do sono. Então, felizmente não é raro, felizmente é raro, é preciso saber se não há outros sintomas de narcolepsia e, em primeiro lugar, a pessoa precisa procurar realmente um atendimento para esclarecer. Se for narcolepsia, precisa tratar, se for um sintoma isolado, a gente vai discutir isso, caso a caso. A Antônia, do Portal da Esperança, ela diz que o filho de 12 anos só dorme com a luz acesa. Se ela desliga, ele tem pesadelo e passa mal. O que ela deve fazer? Bom, com certeza, essa é uma questão psicológica, né? O momento que a pessoa dorme é um momento de fragilidade, é um momento que ela está vulnerável a
agressões externas, né? Então, imagina que você está numa floresta, você vai dormir, você tem que ter inúmeras precauções de cercar o seu ambiente, ter certeza que não existe nenhuma ameaça, nenhum animal, enfim. O momento de dormir é um momento de fragilidade, é um momento de exposição. Você fica vulnerável a N fatores externos, né? Então não é incomum a pessoa desenvolver uma dificuldade psicológica relacionada a esse momento que é naturalmente de fragilidade. Dormir com a luz acesa, obviamente, é uma questão exclusivamente psicológica. Isso não é bom, porque a luz vai prejudicar alguns ciclos hormonais que dependem dessa regulação claro, escuro. Então, em primeiro lugar, entender que é anormal, em segundo lugar, entender que é psicológico, e daí em diante conversar com o filho e fazer uma transição para que ele possa ficar mais seguro naquele ambiente e, portanto, não requerer esse conforto psicológico de estar com a luz acesa. Mas esse cuidado, ele já pode ser feito na infância, com uma idade menor, porque esse adolescente tem 12 anos. Com certeza. Inicialmente, o filho ele dorme com os pais, né, em geral. E depois há um momento de transição em que esses filhos começam a ter que dormir sozinhos, né? E esse período precisa ser muito bem trabalhado para não levar à persistência dessa dependência psicológica, seja dos pais, seja de luz acesa ou seja de outro artifício qualquer. O Júlio, do bairro Promorá, ele é motorista e toma remédio controlado para a raiva e a ansiedade. Isso tudo interfere no sono, diz ele, e ele pergunta o que pode fazer. Veja, o maior problema na realidade é a ansiedade e a depressão interferindo no sono. Agora, se a pessoa tem um sono de má qualidade por qualquer causa, isso vai repercutir durante o dia e agravar a ansiedade, agravar a depressão, agravar a dificuldade de concentração, vai prejudicar a performance de maneira geral, seja a performance numa questão exclusivamente psicológica, seja a performance no ato motor como dirigir. Então, a pessoa que tem ansiedade, depressão, usa medicamentos, dorme mal, ela tem uma performance reduzida, então ela tem um risco maior de acidentes. Em primeiro lugar, o tratamento da ansiedade hoje, medicamentos que não interferem com sonolência, que não causam dependência, que não reduzem a performance. Se o senhor está se tratando com remédios que estão dando sonolência, acho que talvez o importante seja rever o tratamento e mudar o tipo de medicamento. O segundo aspecto, se há repercussão no sono, tem que ver se é apenas da ansiedade ou se é um outro problema, porque se for um outro problema vai requerer um tratamento independente. A Ingrid, do bairro Primavera, ela quer saber o que causa as falas durante o sono. Isso é comum, doutor? O nome científico é sonilóquio, né? Ou seja, falar dormindo, né? Ele é inteiramente normal, por incrível que pareça, né? Da mesma forma que o sonambulismo é normal, o sonilóquio, ou falar dormindo, também é normal. Agora, ocorre, da mesma forma que o sonambulismo, alguns problemas podem desencadear um sonilóquio secundário. Do mesmo jeito que o bruxismo pode ser secundário, que é um fenômeno normal também. O sonambulismo pode ser secundário. Portanto, quem tem fala durante o sono precisa primeiro ver se é primário ou se é secundário algum outro problema. Se for secundário, é claro que vai requerer tratamento para a causa do problema. O Tomás, do bairro Dirceu, ele diz que tem rinite alérgica e pergunta se isso pode causar sonambulismo. Não exatamente sonambulismo, mas a rinite alérgica ela pode induzir uma dificuldade respiratória, um aumento do esforço respiratório e, portanto, despertares durante o sono. E quando a pessoa tem despertares frequentes, induzido pelo que quer que seja, mas tem despertares frequentes, ela pode ter manifestações, sintomas parecidos com o sonambulismo. A diferença é que, como é secundário, há a possibilidade de um tratamento e eliminar o problema. Em segundo lugar, diferente do sonambulismo, esses despertares anormais induzidos pelo que quer que seja, é comum de resultar em lesões. Então a pessoa acorda, pode cair, pode se machucar, então realmente precisa de uma avaliação e, consequentemente, de tratamento. Uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Telespectadora, ela diz que o esposo dela teve um AVC e não consegue dormir bem. E ela pergunta se o AVC pode ter relação com a falta de sono. Sim, todas as causas de privação de sono, sejam elas quais forem, elas têm consequências gerando uma sobrecarga para o sistema cardiovascular. Todas as causas, independente de qual seja, ela tem repercussão sobre problemas cardiovasculares e entre eles inclui-se o acidente vascular cerebral, o derrame. E vice-versa, a pessoa que teve um AVC, que teve um derrame, ela vai ter consequências sobre a qualidade do sono
que vai gerar consequências outras. Então, muitas vezes a pessoa tem um AVC e depois passa o dia sonolento. Tem sonolência durante o dia, uma redução do grau de atividade durante o dia, tem dificuldade de engajar-se, por exemplo, na fisioterapia, em atividade física, porque ela vive mole, vive sonolenta, e as pessoas atribuem aquilo ao AVC. Ah, depois do AVC ela ficou sonolenta. Acham que é pelo AVC. Na verdade, existe um outro distúrbio do sono, geralmente a apneia do sono ou síndrome dos movimentos periódicos dos membros, que resulta em sonolência diurna e nesses sintomas que as pessoas equivocadamente atribuem exclusivamente ao AVC. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Nós conversamos com o neurologista Marcos Sabri. E você já pode escolher o tema que quer ver debatido aqui no Piauí TV Responde da semana que vem. A cada semana nós damos 3 sugestões e você escolhe uma delas. Essa escolha é feita no portal da Clube. Para o próximo sábado, você já pode votar entre os seguintes temas: como administrar o tempo, intoxicação alimentar e emprego temporário. Participe! Basta acessar o portal da Clube. O resultado da votação vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 28. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, um bom fim de semana.